Vamos lá, eu queria comentar primeiro essa história da empresa que foi contratada pelo governo federal e está trabalhando de graça para o filho de Jair Bolsonaro, para o Renan. Essa empresa é uma empresa de produção de conteúdo digital, e ela fez um vídeo do lançamento, da inauguração da empresa de Bolsonaro Júnior. A gente está vendo, inclusive, aí o vídeo. O Renan Bolsonaro é esse que está ao lado esquerdo aí da tela. Essa empresa do filho de Jair Bolsonaro, ela tem uma sede no camarote do estádio Mané Garrincha, em Brasília. Essa inauguração aconteceu no dia 20 de outubro. E a produtora, que chama Astronautas Filmes, ela é prestadora de serviço do Ministério da Educação, da Saúde e do Turismo. E, de acordo com reportagem publicada pela Folha de São Paulo, foi a Folha que trouxe essa denúncia, essa empresa já recebeu R$1.400.000 do governo federal. Eu vi muita gente falando sobre essa mamata aí nas redes sociais. É isso, né, Fernando? Eu vou trocar a palavra, vou usar uma tão antiga quanto. Isso aí se chama lambança, não é mamata, é lambança. Em primeiro lugar, porque o vídeo é só um vídeo de divulgação em rede social, não tem nenhuma finalidade aparente, comercial, enfim, não propõe serviço, etc. e tal, e é vaidosamente assinado pela produtora com uma cartela de entrada, com um efeito especial que há 50 anos atrás talvez fosse difícil, mas hoje é só apertar o botãozinho do computador. Enfim, é uma lambança por causa de... Me permita aqui, eu vou também fugir à minha tradição e usar uma linguagem mais popular. Uma babaquice de um rapaz com cara de idiota, que fica fazendo arminha, que fica fazendo dancinha de TikTok, com outro, aquele barbudinho que apareceu no início, que é um personal trainer, é um homem é um Paulo Cintura, Bolsonaro, entendeu? E simplesmente para se exibir na rede. Eu não vejo até nem vantagens pecuniárias, pode ser que apareça algum negócio da empresa. Agora, é uma empresa de quê a empresa do filho do Jair Bolsonaro? Porque, francamente, né, uma empresa localizada num camarote do estádio Mané Garrincha para fazer promoções, meu Deus do céu, picaretagem da pura, entendeu? Picaretagem. O cara vai vender aquela carinha de bobo dele para estar presente nos lugares de gente que acha que com isso, e talvez consiga mesmo com isso, está puxando o saco do presidente. Né? Olha, é uma coisa, vou de novo apelar para os meus vocábulos do século passado, é uma coisa rastaquera, sabe? É uma porcaria, é uma lameira. Entendeu? Jair Bolsonaro e sua família não conseguem nada além de que ser completamente primários. É gente idiota, entendeu? É gente idiota e a sensação da impunidade, né? Não, bota aí, o camarada fez um serviço ali para a secretaria tal, para o ministério tal, ele vai me dar de graça. Lambança. E olha, acho que é uma perda de tempo a gente discutir isso quando o nosso país está entrando no torvelinho de uma aceleração dos casos e das mortes por coronavírus, coisa que eu, irritante e sistematicamente, venho dizendo, né, não é por especialidade, não é por conhecimento científico, é porque é óbvio. Né? Eu sou do tempo que tinha aquela regra, que se A conduz a B e B conduz a C, então A conduz a C. Nós estamos vendo nos outros países do mundo, as infecções cresceram, depois as mortes cresceram, e agora a coisa chegou num nível de descontrole total que está obrigando os países da Europa a fazerem um novo lockdown, a fazerem novas restrições em plenas festas de fim de ano, e não vai ser diferente aqui, porque não existe aquela regra científica, entre aspas, que Jair Bolsonaro disse há alguns meses atrás, de que o brasileiro era um caso a ser estudado porque não pegava nada, mergulhava no esgoto e não tinha doença alguma. Não existe isso. Né? Hoje o presidente falou que nós estamos no finzinho da pandemia. O finzinho da pandemia se dá, na visão do presidente, quando nós não temos vacina, porque o Brasil não tem nenhuma vacina em fase de aprovação, né? Quando nós não temos um plano de vacinação. Ontem saiu um documento do Observatório da Covid-19, que
que é formado por cientistas, uma iniciativa autônoma, que diz literalmente isso: não existe um plano de vacinação no país, não existe insumos comprados, seringas compradas, não existe absolutamente nada. Né? O plano do Dória, pelo menos, tem um PowerPoint dizendo quando é que começa. É algum compromisso. Agora se virem para cumprir. O do governo federal não tem nada. Fica fazendo demagogia, dizendo que talvez comece a vacinação em dezembro, para hoje ser desmentido pela Pfizer, que diz que não tem vacina para entregar em dezembro. E olhe lá se vai ter para entregar em janeiro, porque o presidente Trump, nos dias finais do seu mandato, assinou um decreto presidencial que proíbe a exportação de vacinas antes que as cotas destinadas aos Estados Unidos tenham sido entregues. Como a Pfizer, que é a única vacina que tem aprovação hoje de algumas agências, é fabricada nos Estados Unidos, são 5 fábricas em território americano, eu não posso imaginar que a Pfizer vá descumprir um decreto nos Estados Unidos para atender o general Pazuello. E se fosse atender com 1.000 doses, 2.000 doses, 3.000 doses, ia ser para fazer uma vacinação que eu chamei de coreográfica, tá certo? E como são 2 doses para cada pessoa, 2.000, 3.000 vacinas são para 1.500 pessoas, num país de 214 milhões de habitantes. Pior, com o risco de não servir para nada. Por quê? Porque você dá a primeira dose a um espaço exato de 2 semanas ou 3 semanas, eu não me recordo mais, em que você tem que aplicar a segunda dose. Então você só pode dispor da metade das doses, porque se você for gastando sem a certeza de que vai receber a reposição, vai chegar no dia da segunda dose, não tem dose para ser aplicada. Portanto, você perde as vacinas dadas. E mais, hoje é uma notícia extremamente angustiante, que é a comprovação laboratorial daquilo que nós já sabíamos por noticiário, de que há reincidência da Covid-19 em pessoas que já tiveram a doença, portanto, que desenvolveram imunidade. Logo, tem-se a certeza de que a imunidade conferida pela inoculação ou pela absorção, pela respiração do vírus, não é absoluta, e nesse caso, por exemplo, durou apenas 3 meses. A médica do Rio Grande do Norte, que contraiu a primeira vez a Covid-19 no final de junho deste ano, e que novamente testou positivo no início de outubro. Então, houve uma reinfecção, o que é uma sinalização, embora não se possa ter certeza, de que a vacina para a Covid talvez tenha que ser repetida de meses em meses, porque você não tem tempo para aferir se os anticorpos gerados nos testes clínicos aos participantes vão sobreviver por um longo período, até porque esses testes clínicos foram feitos agora há 2 meses, 3 meses atrás, então você não tem como mensurar. As outras vacinas que o Brasil tem em mira estão com problemas. A vacina do Butantan, que até agora não tem nenhuma razão contrária pesando sobre ela, ela está escapando disso por enquanto. Está escapando, embora a gente esteja vendo o coeficiente de demagogia elevadíssimo que o Dória está aplicando ao seu plano de imunização, oferecendo para outros estados, oferecendo para outros municípios, assinando protocolo de intenções para ceder a vacina que ele não tem, embora esteja acontecendo tudo isso, ela não tem nada contra. Agora, a grande aposta do Brasil, que foi a chamada vacina de Oxford, que na verdade é de um laboratório chamado AstraZeneca, ela está com problema. Eu publiquei hoje no blog reparos, ressalvas, publicadas pela própria Universidade de Oxford, de que a vacina, primeiro, teve uma testagem extremamente deformada no seu público-alvo. 90% dos participantes dos testes feitos na Inglaterra e 87% dos testes feitos no Brasil foram feitos com pessoas de menos de 55 anos. Isso quer dizer que as pessoas que participaram, em sua imensa maioria dos testes da AstraZeneca, foram pessoas que não compõem o público-alvo da primeira etapa de vacinação, que em geral está sendo definido como pessoas de 60 anos ou mais, ou talvez até um pouco menos, 50, 55 anos ou mais. Tá? Então, este é o primeiro problema.
Na resolução que foi baixada pela Anvisa, liberando o registro emergencial de vacinas, uma menção explícita que dificulta extremamente a aprovação, mesmo em caráter emergencial, da vacina da AstraZeneca, que diz o seguinte, que as vacinas terão que comprovar eficácia em seus públicos-alvos, quer dizer, naqueles públicos definidos como os destinatários da aplicação emergencial. Então, este é um dos problemas. O outro problema também está registrado na página da Universidade de Oxford. Não sou eu que estou dizendo, é a universidade que responde cientificamente pelo desenvolvimento da vacina. Diz o seguinte, que os dados para a sua capacidade, tá, de diminuir a carga viral, de reduzir as infecções e de reduzir, consequentemente, a transmissão em pacientes assintomáticos, ela está por ser determinada. Os estudos originais que eles apresentaram, que foram publicados pela revista Lancet, dizem com toda clareza que a vacina não oferece segurança sobre a sua capacidade de impedir a infecção de indivíduos assintomáticos. Quer dizer, eles não mediram os indivíduos assintomáticos a carga viral que eles eventualmente podem transportar. Ora, o que isso faz a gente temer? Que nós tenhamos uma vacina que tem um nível de eficácia muito menor do que aquele que é necessário. Porque a equação, Thalita, é simples. Se você tem uma vacina com 60%, como é o caso da de Oxford, tá, de eficácia, e uma vacina com 95% de eficácia, como anuncia-se para a vacina Pfizer ou para a vacina chinesa, o que isso quer dizer? Quer dizer que você, tá, ao vacinar uma pessoa com a vacina que tem 95% ou 97% de eficácia, tá, precisa vacinar 1,5 pessoa, tá, para uma vacina com 60% de eficácia. Vamos botar em números redondos. Tá? Para cada 2 pessoas que você vacina com uma vacina de alta eficiência, você precisa vacinar 3 com uma vacina de eficiência menor. É útil? É. É aceitável? É. Tá? Mas é mais importante no caso de uma vacina com baixa eficácia, a cobertura vacinal atingir 80%, 90% para conseguir a imunidade da sociedade, do que numa vacina com alto padrão de eficácia, porque você sabe que aquele que se vacinou, a não ser por uma fração muito miúda, não continuará transmitindo. Então, você tem uma garantia de bloqueio muito maior.